Saudamos afetuosamente a você que nos acompanha nesse momento em que queremos voltar a nossa atenção para as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Seguindo orientações de nossos governos e autoridades, estamos evitando qualquer tipo de atividade na igreja com a participação de mais pessoas, evitando assim a propagação do coronavírus, nesse momento em que o sistema de saúde está no limite de sua capacidade de atendimento dos casos mais graves. Na vida, estamos todos sujeitos a dias bons e dias maus. No momento, para muitos, mais dias maus do que bons. Mas tanto em dias bons e maus, é imprescindível termos clareza a respeito da razão da nossa existência neste mundo, clareza quanto ao sentido da vida. A compreensão do sentido da vida nos dará a capacidade, a sabedoria de discernir todos os acontecimentos, sem cair no desespero. Não é a primeira vez que lanço o desafio de pensar a respeito do sentido da vida. E também, certamente, não é a primeira vez que você ouve a respeito. Que o Deus triuno, o Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe ao ouvirmos o que Ele nos tem a ensinar a respeito do sentido da vida. Estou cansado da vida, viver perdeu a graça, perdi totalmente o ânimo para viver, sua autoestima está muito baixa, está alimentando pensamentos de desistir da vida, já procurou ajuda para transformar a sua vida e o seu trabalho em terapias tipo constelações familiares? Então, certamente, as respostas certas às 4 perguntas existenciais serão muito importantes para você. Quem sou? De onde venho? Para que aqui estou? Para onde vou? Qual, afinal, a razão da nossa existência? Essas perguntas sempre foram e continuarão sendo assunto para muitos debates e controvérsias religiosas e filosóficas. Afinal, quem sou? Eu poderia responder que sou 7 octilhões de átomos, 10 trilhões de células. Sou uma composição de 99% de oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo. E 1% restante de potássio, enxofre, sódio, cloro, magnésio e ferro. Quem sou? Muitas e diversas são as respostas. Sou um espírito aprisionado num corpo? Sou uma alma penada com uma extensa agenda de compromissos na Terra? Sou um animal em evolução? Um animal racional? Um animal político? Sou uma microenergia? Quem sou? Sou um filho, uma filha de Deus. Na perspectiva bíblica, essa poderia ser a melhor resposta de todas as pessoas. Mas, infelizmente, nem todos são, de fato, filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus.
ao passo que nem todos são considerados filhos de Deus. Sou filho de Deus somente pela fé em Jesus como meu único Salvador. Em Gálatas 3, 26 e 27 está escrito na Bíblia Sagrada: pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Jesus, segundo o relato de João 8,44, afirmou: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Jesus diz isso aos que não creem nele. Segundo a Bíblia Sagrada, eu posso afirmar que sou um ser com corpo e alma. Corpo, essência física, e alma imortal, essência espiritual. O ser humano foi criado à imagem de Deus. Isso não quer dizer que Deus também é de carne e osso. A imagem divina consistia em perfeito conhecimento de Deus, perfeita justiça e santidade. No princípio, o ser humano só tinha conhecimento do bem e não do mal. Com o pecado, o ser humano perdeu a imagem divina e assim passou a não conhecer mais a Deus e nem a si mesmo. A mente do ser humano, a partir da queda em pecado, se tornou uma verdadeira fábrica de deuses e deturpações do sentido da vida. Saber quem somos aos olhos de Deus é decisivo para uma boa autoestima. Segundo especialistas no assunto, para ter uma boa autoestima, é requisito ser importante para ao menos uma pessoa. Você é importante para ao menos uma pessoa? Quanto valor você tem? Alguém calculou que, do ponto de vista químico, se fôssemos reduzidos aos elementos básicos que somos constituídos, água, cálcio, fósforo, assim por diante, nós poderíamos ser vendidos por cerca de R$1. Para não deixar dúvida a respeito da importância e do valor que cada ser humano tem aos olhos de Deus, Jesus contou muitas parábolas. Por exemplo, da pérola preciosa, do tesouro escondido, da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho perdido. Todas para mostrar que cada pessoa vale mais que o mundo inteiro. Lutero resumiu assim o preço que Deus pagou para salvar, para resgatar cada pessoa da falta de sentido da vida, do pecado, do diabo, da morte e do inferno. Lutero confessou: creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte. De onde venho? Da evolução dos primatas, dos macacos, de mutações aleatórias da matéria, da fragmentação da macroenergia. Algumas religiões ensinam que os seres humanos têm origem em diferentes partes do corpo de uma divindade. Alguns vêm da cabeça, outros das mãos, das coxas e outros ainda dos pés. Na Bíblia Sagrada está escrito em Gênesis 2:7: então do pó da terra
o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. E depois de uma costela do primeiro ser humano, Deus formou uma mulher. Deus criou somente o corpo de um homem e de uma mulher. Todos os demais são gerados a partir desses seres criados. Deus criou somente uma alma. Todas as demais são geradas a partir dessa alma. De forma que Deus não cria uma alma para colocar em cada corpo que nasce. Mas tanto o corpo como a alma são gerados dos corpos e das almas dos pais. De onde venho? Com Lutero, confesso, creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Para que aqui estou? Para evoluir, para aperfeiçoamento do espírito, para pagar dívidas deixadas por vidas passadas, para libertar a alma da matéria. O que ensina a Bíblia Sagrada? O ser humano está no mundo para ser mordomo, administrador da criação de Deus. Administrar para que todos tenham o necessário para a vida e o seu sustento. Para isso dotou os seres humanos de inteligência, de dons e talentos. Deus nos criou com diferentes talentos, dons e habilidades, para podermos nos sentir todos importantes e úteis. Eu faço o que você não pode e você faz o que eu não posso. Juntos podemos fazer grandes coisas. Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá em grupo. São provérbios populares que apontam o propósito dos diversos talentos e dons e o seu bom uso. Estamos aqui no mundo também para a procriação, para dar continuidade à criação de Deus. Deus não revogou o que disse aos primeiros seres humanos: tenho muitos e muitos filhos. Fomos criados por Deus para o adorar, amar, louvar, viver em comunhão com Ele. O apóstolo Paulo, no seu discurso em Atenas, afirmou: nele vivemos, nos movemos e existimos. Aqueles que confiam que são salvos do pecado, da morte, do diabo e do inferno, pelos méritos de Jesus Cristo, esses já têm assegurado uma vida perfeita no corpo e na alma, no mundo perfeito chamado de novo céu e nova terra. Por que então Deus os deixa ainda aqui neste mundo, sujeitos a todo tipo de sofrimentos e de males? Lutero responde essa questão assim: o cristão permanece vivo só em função de ser uma ajuda para outras pessoas. Se assim não fosse, disse Lutero, tão logo alguém tenha sido batizado e começasse a crer, Deus poderia tirar a sua vida, isto é, levá-lo para o céu. Mas Ele o deixa viver para que outras pessoas sejam trazidas à fé. O apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Filipenses: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher.
Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida, estar com Cristo, que é bem melhor, porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Que alegria é essa que vem da fé? É a certeza da vida eterna pela fé em Jesus Cristo, recebida como um presente de Deus, e um novo sentido para a vida neste mundo. Isto é, compartilhar este maravilhoso presente com todos ao meu alcance por todos os meios possíveis. Para onde vou quando a minha vida terminar neste mundo? Meu corpo e alma se extinguem para sempre com a morte. Minha alma vai para o purgatório. Minha alma se reintegra à macroenergia da qual foi separada temporariamente. Vou deixar o corpo físico para continuar o ciclo de evolução do espírito em outros seres humanos, animais, plantas e minerais. Vou virar uma estrela, um anjo. O que ensina a Bíblia Sagrada? Após a cerimônia de formatura, sentados em casa, um avô que viera participar do evento de formatura de um dos seus netos, perguntou ao jovem formando: qual é o seu plano agora, uma vez que já concluiu o curso? O jovem, com muito ânimo, respondeu: vovô, quero começar a trabalhar na área em que me especializei e dar tudo de mim. E depois, continuou perguntando o avô, quero economizar e construir a minha casa. E depois, quero casar-me e ter filhos. E depois, perguntou o vovô, depois quero continuar trabalhando até chegar à minha aposentadoria. E depois, quero gozar a minha aposentadoria. E depois, perguntou o avô. Nesse ponto o jovem ficou sem fala, não sabendo o que dizer. Isto é, havia feito muitos planos, tinha muitos sonhos, mas somente para a sua finitude, a vida passageira neste mundo, e nada para a eternidade. Isso lembra uma história que Jesus contou de um fazendeiro que, depois de encher todos os seus celeiros, disse para si mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa por muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. E aí, quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu: sim, todo homem é um louco quando fica rico na terra, mas não no céu. Quem é rico no céu? Jesus, em João 14, afirmou: existem muitas moradas lá onde meu Pai mora. E eu vou preparar algumas para vocês. Quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos, para que possam estar sempre comigo. E vocês sabem aonde eu vou e como chegar até lá. Jesus finaliza dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Rico no céu é aquele que tem o seu lugar preparado por Jesus no céu e crê que o único caminho para chegar ao endereço da sua moradia eterna é Jesus Cristo.
A minha vida, a sua e de todos os seres humanos um dia chegará ao fim neste mundo, seja pela morte ou na volta de Jesus para o juízo final. O que Deus disse ao povo por meio do profeta Amós vale também para todos os seres humanos. Prepare-se para enfrentar o julgamento do seu Deus. Quando será esse julgamento? No exato momento em que a vida terminar neste mundo. Em Hebreus 9:27 está escrito: cada pessoa tem de morrer uma só vez e depois ser julgada por Deus. E a Bíblia fala de apenas 2 destinos após a morte: céu ou inferno, ambos definitivos. Os justos irão para a vida eterna no céu, os injustos para a condenação eterna no inferno, junto com o diabo e os seus anjos. Mas tem um problema. Em Romanos 3:10 está escrito: não há justo, nem sequer um. E a lei de Deus exige perfeição. Como está em Mateus 5:48, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celeste, afirmou Jesus. Eu posso enfrentar o julgamento sozinho, com base na lei de Deus, ou representado e acompanhado por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único perfeitamente justo que viveu neste mundo. A Bíblia fala da única maneira que podemos ser considerados justos no tribunal de Deus. Em Gálatas 3:26, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Quais são as qualidades de Cristo? Ele é perfeitamente justo, sem pecado, sem culpa aos olhos de Deus, um perfeito cumpridor de toda a lei de Deus. Pela fé em Jesus Cristo, a justiça dele é creditada no nosso nome. Portanto, se creio que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se tornou também um verdadeiro ser humano, para cumprir com perfeição a lei de Deus em meu lugar, pagou a pena por todos os meus pecados, com seu sofrimento e morte na cruz, depois ressuscitou como garantia de que Deus Pai aceitou a obra de Cristo em meu favor, então eu posso ter certeza de que no julgamento de Deus serei absolvido e recebido por Ele no céu. Minha alma será recebida no céu imediatamente. Meu corpo será ressuscitado perfeito e unido com a alma no céu. A alma daquele, porém, que não confia em Jesus Cristo para a sua salvação eterna, irá imediatamente para a condenação eterna. Seu corpo também irá ressuscitar na volta de Cristo para o juízo final, e será unido à sua alma no inferno. As respostas da Bíblia Sagrada às perguntas existenciais fazem sentido para você? Acredita nelas? Sim, então a sua vida tem sentido. Agora então continue lendo, continue ouvindo, estudando o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz a respeito. Por quê? Porque existem muitos inimigos que constantemente querem deturpar o sentido da vida. Entre esses inimigos estão a nossa natureza humana, sempre inclinada a discordar de Deus, o diabo com as suas mentiras e os falsos profetas. Se pautamos a nossa vida com base nas respostas das Escrituras Sagradas às perguntas existenciais, então a nossa vida tem sentido, não importando as circunstâncias. Podemos então fazer nossas as palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses.
Às vezes quero viver e outras vezes não quero, pois estou ansioso para ir e ficar com Cristo. Como seria muito mais feliz do que estar aqui. Porém, a realidade é que eu posso ajudar mais a vocês permanecendo aqui. Sim, eu sou necessário aqui embaixo e, portanto, tenho certeza de que permanecerei na terra um pouco mais para ajudá-los a terem a alegria que vem da fé. Amém.